Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, era uma regra aqui entre nós, entre 80 e 90, que os filmes que aqui chegassem receberiam títulos quase sempre muito parecidos, né? Havia um recorte de palavras, parece que eles jogavam tudo dentro de um copo e ali pegavam e montavam o nome de um filme totalmente meio que às cegas, né? E havia esse recorte linguístico, por assim dizer. Por exemplo, se utilizava muito feitiço, feitiço de Áquila, feitiço do tempo, feitiço da lua. Se utilizava muito também doido, maluco, adoidado, né? Como por exemplo, um maluco no pedaço, um morto muito louco, curtindo a vida, adoidado, e uma escola muito louca, cara. E é aí onde eu quero chegar. Uma escola muito louca é um filme bacana, uma comédia divertida, cara, que me marcou muito na minha adolescência, pré-adolescência, porque era um daqueles filmes clássicos da sessão da tarde que a gente via 10 vezes e que a gente não enjoava. E tinha sempre aquelas carinhas, muito também caricatas, do cinema da época. Por exemplo, o protagonista é o C. Thomas Howell, que víamos constantemente em muitas produções. Também é uma participação muito curta, eventual, do Leslie Nielsen, muito bacana, como sempre. E uma presença, né, poderosa com o seu vozeirão do James Earl Jones, aquele cara da voz de trovão, né? Que fez os sons, as vozes do Darth Vader, inclusive no cinema. Também prestou sua voz ao Mufasa. E mesmo quando não era dublador, né, estava ali como ator, sempre tinha uma presença muito imponente no cinema. Gosto muito daquele cara. E também gosto muito do C. Thomas Howell, cara. Ele me marcou bastante em muitos filmes. Era uma carinha bastante caricata naquele cinema de nossa adolescência. E uma escola muito louca, um filme totalmente despretensioso, simples, mas com uma mensagem muito profunda. É um filme que hoje, em razão da mordaça do ideologicamente correto, seria um filme possível de existir, porque utiliza ali recursos de blackface. Não que ele pinta a cara, né? Ele toma umas pílulas de bronzeamento super rápido e ele fica negro. Ele toma tanta pílula que ele fica negro. Mas, claro, é uma prática de blackface. No momento em que você torna um ator branco negro, isso hoje não é aceito. E aí que está a estupidez dessa mordaça ideologicamente correta, porque esse tipo de recurso, cara, pode funcionar muito bem, como funcionou ali naquele filme na trama. Ele é um pleiba, né, um filhinho de papai, que quer entrar em Harvard. Ele consegue a admissão, só que o pai diz, olha, eu não vou bancar, porque você tem que assumir responsabilidades. E o cara, pô, como é que eu vou bancar um curso de direito em Harvard? Então ele toma conhecimento de uma bolsa de estudos. Isso da filantropia é muito forte, né, na cultura americana, as bolsas que são criadas para alunos, e ali há uma bolsa para um aluno que tenha sido admitido pelos meios, né, convencionais, ou seja, tenha enfrentado a dura seleção ali curricular, só que o cara não pode pagar. Então o cara é um negro que passou por todos aqueles percalços, mas não pode bancar. Então esse fundo dá uma bolsa. E o cara tem a brilhante ideia de pegar essa bolsa se passando por negro, tomando essas pílulas que são experimentais, ele consegue com um colega, que o deixarão negro, cara. Aí você já pensa no mote da coisa, né? Ele vai começar a viver como negro naquela questão racial muito específica americana. Ali é um ponto, né? Não tem como a gente importar aquela questão racial americana para nós, aqui brasileiros, como muitas pessoas querem fazer. Não, a coisa ali é realmente bem dividida, né? Mais ou menos cada um no seu quadrado. Relacionamentos interraciais ainda são vistos com um olhar assim meio atravessado, né? Não houve uma miscigenação tão intensa como houve aqui entre nós, na verdade nem perto. Isso é uma coisa realmente muito presente ainda na cultura americana, na sociedade americana, no entretenimento americano, mas naquela época era algo realmente muito ainda curioso sobre
um tema, né, sobre o qual a população, os americanos tinham que se debruçar, cara. Realmente é bem curioso. Então ali ele conhece uma estudante negra que rala para bancar a faculdade, porque ele tomou a bolsa dela. Aquela bolsa seria dela, cara. E ele tomou, se apaixona por ela, então bate aquela crise, né, de consciência. Ele entra na aula de direito penal, se inscreve para ter logo aula de direito penal, porque ele acha que será fácil. Por que será fácil? Porque o professor é negro. É interpretado pelo James Earl Jones, cara. E aparentemente a ideia do professor é que não, aqui para você não será mais fácil. Também nem será igual. Deverá ser mais difícil. Por uma série de razões que mais à frente ficam claras, né? A visão de mundo desse professor. Então, como era de se esperar, ele enfrenta 1001 problemas pelo fato de ser um negro transitando em ambientes onde na época não haviam tantos negros. E no final, quando a coisa, né, a bomba explode, então ele pode ser expulso de Harvard, ele é perdoado, mas ele já estava arrependido e já ia se entregar antes. E o professor pergunta para ele, né, ele começa a indagá-lo sobre o que ele sentiu, né? Ele diz: você viu como é ser um negro em ambientes onde não há negros por aqui. E ele diz uma coisa muito legal, cara. E aí que eu digo, né, o artifício do blackface que foi extinto, mas que serviu muito bem ali. Ele diz: não, eu não sei o que é um negro, eu nunca vou saber, porque eu podia parar a hora em que eu quisesse. Eu podia deixar de sê-lo na hora em que eu quisesse. Isso serve para tudo, cara, não serve apenas para a questão racial, né? Poderia ser uma pessoa de uma religião X se passando por uma religião Y, uma pessoa, por exemplo, branca, mas em um país amarelo, ou em um amarelo em um país branco, ou então um asiático na África, e tanto faz, né? Se você está fingindo ser algo, eu vou me colocar na pele aqui para ter empatia, não dá certo, porque você pode deixar de tentar isso aí a hora que você bem quiser, né? Lá para o meio da década de 80 também tivemos aquele filme que também é um clássico da Sessão da Tarde, quase igual aos outros, só que é uma garota se passando por homem para tentar emplacar aí como jornalista. Na vida real a gente teve o inverso, né? Ela faz isso para tentar ter alguma vantagem, só que na vida real a gente viu o caso daquela cidadã que era uma jornalista, que tentou se passar por homem e viu que a vida não era tão simples como ela imaginava na cabecinha dela. Mas em resumo, são artifícios que podem funcionar para uma certa abordagem, né? E hoje seriam impensáveis. Então, o objetivo deste vídeo é esse. Primeiro, abordar essa questão de que a mordaça do ideologicamente correto põe a perder boas ferramentas que poderiam ser utilizadas para a discussão de alguns temas e deixar de sugestão para quem nunca viu uma escola muito louca, cara, filmão. E felizmente alguma pessoa muito abençoada, cara, de um ótimo coração, aliás, upou aqui no YouTube e ainda está disponível aqui no YouTube, viu, para quem quiser assistir de graça e com uma boa qualidade de imagem, com aquela dublagem clássica da Sessão da Tarde também. Mas é fácil encontrar por aí também legendado, seja como você for. Vou ficando por aqui. Dica de cinema. Um abraço e até a próxima.